Boa noite, Mr. Laura Cruz, Albarca TV. Mr., que análise é que faz deste jogo? Olá, boa noite. Bem, começar um bocadinho pelo fim, dizer que o resultado é justo e basear depois aquilo que é a minha análise nisso, ou seja, olhar um bocadinho de forma geral para a nossa entrada. Nós sabíamos muito bem aquilo que eram os gatilhos em termos de pressão, aquilo que tínhamos que fazer, mesmo a contar com aquilo que é a qualidade individual da equipa do Sporting, mas a verdade é que se nós olharmos para aquilo que foram os 2 golos sofridos, acaba por criar um bocadinho moça, ou seja, uma bola dentro da área em que nós acabamos por perder depois de a recuperar, mesmo tomando ali uma outra opção de saída quando já não deveríamos ter saído, ou seja, não sair naquilo que é o penúltimo homem, nós acabamos por fazer isso, mas acabamos por recuperar e sofrer um golo depois da bola recuperada. E depois o segundo golo, que nós temos um penalti anulado e no lance seguinte, ou seja, marcámos o livre e no lance seguinte sofremos o 2-0 no início da segunda parte. E torna-se difícil, já sabemos que é difícil competir, sabemos que tínhamos que estar no máximo individualmente, no máximo coletivamente, e tornou-se difícil lutar por aquilo que era o resultado e que era o nosso grande objetivo para este jogo. Acredita que esta pausa que vem para as seleções vai ajudar a equipa a repor as energias numa época que tem sido tão exigente? Bem, é uma pausa, é o que é, estava no calendário, nós respeitamos aquilo que é o calendário, é importante que nós aproveitarmos aquilo que são estes dias para recuperar, para perceber o que aí vem, ou seja, 7 jornadas importantes para aquilo que é o nosso objetivo. Temos já um jogo a abrir depois dessa pausa em Vila do Conde, um jogo difícil, mas que nós vamos estar preparados, tal e qual como tivemos. Aliás, a nossa luta é esta, é a nossa consistência, é a luta contra a nossa consistência ou inconsistência que vai acontecendo. E também deixar uma nota, precisamos de toda a gente, precisamos da equipa, da cidade, precisamos dos adeptos juntos para esta nossa luta pela manutenção. Obrigado. Boa noite, Mr. Afonso Santos, para a bola. Queria perguntar um pouco sobre a gestão da posição de ponta de lança entre Maresi e Sandro Lima, que vão alternando titularidades. Hoje até acaba por ser o Maresi a marcar, mas porque é que hoje em particular apostou em Sandro Lima para o 11 inicial? A minha confiança não é máxima em todos os jogadores, inclusive o Matisse tem entrado, temos alternado também às vezes jogar com 2 avançados, mesmo partindo às vezes um pouco da direita. A minha confiança é máxima, são apenas opções. O Sandro vinha de um bom jogo em Barcelos, aliás a equipa vinha de um bom jogo em Barcelos, independentemente daquilo que tinha sido o resultado, que foi um empate. Nós queríamos também a vitória, acabou por não acontecer, mas vinha de um bom jogo em termos exibicionais, de energia e daquilo que nós queremos que a equipa seja. E foi uma opção. O Sandro tem vindo a ter rendimento, o Marco também quando joga tem tido rendimento, inclusive hoje o Marco entrou o Maresi, desculpa, eu uso sempre o Marco porque é o que eu lhe chamo no dia-a-dia, mas como tem na camisola Maresi, o Maresi entrou bem, acabou por fazer gol, mas são bons jogadores que estão disponíveis para o treinador, e o treinador acaba por gerir da melhor forma e da forma que acha mais correta. Olá, Mister. Manuel Berta Ricos para a Bola na Rede. Mister, através de um bloco subido e de uma marcação intencionalmente individual e apertada aos principais criativos do Sporting, o Alverca procurou condicionar o jogo mais associativo e entre linhas do Sporting. Mas na segunda parte, especialmente o Luís Soares, explorou com sucesso o ataque ao espaço. De que forma o Mister acha que teria sido possível controlar melhor a profundidade e, simultaneamente, continuar a condicionar esse jogo mais associativo? Não, facto, repara, nós tentamos fazer isso muito mais quando a bola ou era atrasada ou quando partia da bola parada, do pontapé de baliza. Nós tentávamos com essas pressões frontais tentar criar ali o fechar o lado, sabendo que podíamos deixar ou não o lateral contrário livre e tentar criar uma superioridade. Nós sabemos que o Soares é forte naquilo que é o ataque à profundidade, depois é um jogador que trabalha bastante, seja em apoio frontal, seja na profundidade. A verdade é que eu acho, e ainda carece de uma análise mais profunda, acho que não podemos subtrair jogadores naquilo que é a nossa pressão, e eu sinto que não tivemos todos a top naquilo que era a pressão, principalmente nos homens da frente, não tivemos a top, mas bem, vamos analisar e vamos perceber isso. Nós sabemos que os jogadores do Sport e este jogo associativo que eles têm, eles acabam por jogar com muito pouco espaço, ter essa capacidade, mas também se provou que
que é possível pressionar, é possível recuperar bolas em cima, e nós acabamos por fazer na primeira parte uma outra vez. Agora, é difícil também ter esta consistência contra este nível de jogadores, mas nós tentamos, não queremos ser demasiado passivos, o que eu acho que acabamos por ser um bocadinho nos primeiros 20 minutos, e depois acabamos por crescer um bocadinho no jogo, até acabamos por ter a oportunidade do Sandro, que podia ter sido um igual, porque na primeira parte não foi um jogo com muitas oportunidades, mas sim, havia essa intenção. Boa noite, Inês Coelho para a Sport TV. Acaba por ser um dos lances, um dos momentos que marca o jogo, que é o facto do Soares ter levado o amarelo depois de ter dito que não era penalti. E qual é que é a sua opinião em relação a esta situação? Não sou árbitro. Não sou árbitro, não trabalho no VAR, não tenho sequer opinião sobre isso. Não tenho opinião sobre isso. O que eu sei é, e foi a única coisa que eu reclamei da arbitragem, e não tem nada a ver com o jogo, o resultado foi o fora do jogo, que depois acaba por nascer o 4-1, se não tenho erro. E não sei, também carece ainda de uma melhor análise da minha parte. Como vocês veem, eu quase nunca falo dos árbitros, e se nós formos lembrar daquilo que tem sido os árbitros para o Alverca, se esmiuçarmos, não tem sido nada fácil, e não tem nada a ver com este jogo. Estou a falar de jogos atrasados e recentes. Eu não vou falar dos árbitros, respeito muito aquilo que eles fazem, é muito difícil hoje dar-se no futebol, depende-se muito dos resultados, as equipas fazem uma pressão, os programas televisivos fazem uma pressão muito grande sobre toda a gente, e os árbitros acabam por estar sempre no centro das atenções. Hoje, e deixem-me dar só esta opinião, acho que é muito importante o VAR é muito importante, porque eles estão numa sala, têm todo o tempo para decidir, e há muitos dos lances que devem ser melhor analisados, então devemos investir ainda mais naquilo que são os recursos humanos no VAR. Os árbitros é muito difícil para eles precisam mesmo desta ajuda. Se a têm, ajudem-nos. Por isso, sobre os árbitros, o meu máximo respeito. Raquel Simões, TV e CNN. O Sporting vinha de um jogo de Liga dos Campeões com 120 minutos, fisicamente estavam mais cansados. O Alverca não poderia ter aproveitado essa debilidade física do Sporting para tentar criar mais oportunidades, e também o Alverca ainda não tinha perdido em casa este ano. Não tinha tido nenhuma derrota. Poderá influenciar aqui de alguma forma a equipa para o resto da época, para o próximo jogo, de deixar menos confiante? Bem, isso era o que eu mais queria, não era ter aproveitado aquilo que era o desgaste físico do Sporting, mas a verdade é que, e é muito falado, e se vocês estiverem atentos àquilo que vão dizendo os treinadores que falam sobre essas equipas que estão na competição domingo, terça, domingo, seleção, ou seja, são jogadores muito preparados para jogar com estes tempos de descanso. Sentiria se calhar mais o Alverca se jogasse quarta domingo uma vez ou duas vezes. A verdade é que eles estão preparados e isso sentiu-se. Agora, isso era uma das coisas, foi uma das coisas que eu falei aos jogadores, e gostaria muito mais de ter aproveitado isso, mas não deixaram, e nós também não fomos capazes de o fazer, porque eu gostava muito que nós fôssemos muito mais capazes fisicamente, e esperava isso também. Desculpe, fez a outra pergunta. De não ter perdido ainda em casa este ano? Bem, nós sabemos que o desporto e aquilo que é o alto nível e o atleta de alto nível, seja em que modalidade seja individual ou coletiva, depende muito desta parte mental. Isso fará a diferença naquilo que é o nível que nós atingiremos nas nossas carreiras. Então, quem não tiver a capacidade para dar uma resposta no próximo treino, dificilmente será jogador de alto nível. E eu acredito muito na minha equipa e nos jogadores, e nós temos trabalhado muito essa parte, e eu acredito que eles estarão preparadíssimos para dar uma resposta já no próximo treino. Olá, muito boa noite, Carlos Albuquerque. Já disse que não gosta ou não quer falar de árbitros ou arbitragens, mas gostava que esmiuçasse um pouco a atitude do Luís Soares, porque não é muito habitual um jogador sofrer uma falta, cair, estar em risco de ver um amarelo e depois ir dizer ao árbitro que na verdade não foi penalti. Isso não acontece quase nunca, nunca se vê. Eu gostava que pudesse aprofundar um pouco mais sobre isso. Então não vou falar sobre o árbitro, e vou dar aquilo que é meu. Primeiro, todo jogador que faz isso, e ele fez, bem, é um desportista, é alguém que merece relevo, é alguém que é honesto, ou seja, é importante fazer-se isso. Hoje com o VAR não pode existir aproveitamento desse tipo de lance, até porque esse lance é um lance dentro de protocolo, um lance de penalti. E depois, eu só não compreendo porque é que vai ao VAR depois do jogador dizer isso.